Olá, muito boa tarde. O Vaticano está a promover o diálogo entre crentes e não crentes, realizando em diferentes países um evento que chama Átrio dos Gentios. Braga e Guimarães são as próximas duas cidades onde decorrem colóquios e atividades culturais que concretizam esse diálogo e que hoje vos queremos apresentar. É por isso convidada do programa Eclésia, a coordenadora-geral da realização em Portugal do Átrio dos Gentios, Isabel Varanda. Muito boa tarde e obrigado por estar neste programa. Doutora Isabel Varanda, pedindo antes de mais que nos explicasse o nome deste evento, porque se chama Átrio dos Gentios, qual é o significado desta expressão? Boa tarde, Paulo Rocha. Obrigada por essa questão, porque de facto deveremos começar por aí, até porque suscita na comunidade em geral, quem ouve essa expressão, Átrio dos Gentios, fica um pouquinho chocado, e até que vamos ouvindo algumas reações à palavra gentios. Eu ousaria dizer que já nos chamaram coisas piores, apesar de muita gente não simpatizar com a expressão. Convinha percebermos um pouco então o que é que significa Átrio. Qual é o significado dessa metáfora? O significado dessa metáfora, que o Pontifício Conselho da Cultura, na sequência de um convite do Papa Bento XVI, precisamente em 2009, quando num discurso de felicitações natalícias à Cúria Romana, falava até na importância de que se criasse ou que se inaugurasse um Átrio dos Gentios. Ora, claro que não foi assim uma inspiração momentânea, tinha alguma raiz, certamente, a motivar esta intuição, e era uma evocação, como é óbvio, do Átrio dos Gentios do Templo de Jerusalém. Nós sabemos que o Templo de Jerusalém, que foi mandado construir o seu início, portanto, a partir dos anos 20 a.C., por Herodes, o templo só foi concluído passado 46 anos, entretanto Herodes morre por volta do ano 4º, e sabemos que esse templo tinha a parte do santuário, a parte sagrada, e tinha também, era constituído por 4 átrios. Um deles seria para os sacerdotes, um outro dos átrios para os israelitas, um outro para as mulheres, e depois o Átrio dos Gentios, que era o mais afastado, o mais separado do lugar sagrado, e diz-nos Flávio José, haveria uma espécie de balaustrada, uma espécie de muro que separava essa parte profana reservada aos gentios da parte sagrada, com a interdição de ultrapassar. O facto é que São Paulo, de algum modo, rompe com toda essa perspectiva do templo, até porque ele é acusado em alguns momentos de introduzir, Trófimo de Éfeso, por exemplo, um grego, de o introduzir na parte sagrada. Ir além do Átrio dos Gentios. Ir além do Átrio dos Gentios. E, portanto, nota-se aqui já na perspectiva cristã uma recusa dessa separação. Na prática, o que estava em causa era separar quem era crente e quem não era crente. Absolutamente. Os pagãos, os não-judeus, os pagãos, que corresponderia na atualidade aos ateus, poderíamos dizer. E, portanto, já na perspectiva cristã, essa separação é vencida por Jesus Cristo, precisamente, que derruba os muros da separação e derruba os muros da inimizade. A inimizade que até estava simbolizada numa espécie, umas estelas com inscrições de proibição até de morte quem ultrapassasse. Ora, o próprio Cristo quebra com esses muros. Nesta realização, e evocando esta metáfora, o Átrio dos Gentios tem a mesma rigidez de que a imagem sugere. Está de facto em causa o diálogo entre crentes e quem não é crente de todo? Pretende de facto dar uma continuidade a esta perspectiva desconstrutora do próprio São Paulo, e a partir da sua perspectiva cristã. Estará então em causa mais uma atitude de inclusão? Absolutamente, de derrubar os muros. E basta pensar que o Átrio dos Gentios é o átrio de todos, cristãos, outras religiões, outras confissões religiosas, ateus, agnósticos. Será um espaço onde todos nos encontramos, o que implica uma saída dos templos respectivos, ou seja, os religiosos dos seus templos religiosos, a sociedade civil dos seus templos também, ou dos seus palácios civis.
encontrar-nos todos no átrio, um lugar mais desconstruído, diríamos, um lugar aberto. Até a própria figura de um átrio, que é um átrio aberto ao sol, à chuva, aos ventos, normalmente terá um muro, mas não paredes que isolem, e, portanto, o átrio é local de entrada, local de saída, local onde se pode parar e estar contemplando, discutindo, apreciando, e, portanto, será um espaço, diríamos, este átrio dos gentios que o Pontifício Conselho da Cultura inaugurou precisamente em 2009, em Paris, em 24 e 25 de março, e que desde então se tem estendido por imensas cidades da Europa e também dos Estados Unidos, estende-se agora. Portanto, vemos que é uma geografia não rígida, é um átrio, diríamos, simbólico, que se estende pelo mundo todo, com uma geometria e uma geografia variável. Estende-se a Guimarães e a Braga para os dias 16 e 17 de novembro, como já está noticiado. O que aí acontece, já falaremos e já apresentaremos, nomeadamente. Estes átrios dos gentios, o que é que se fala nesse átrio? Que questões são aí discutidas? Porque acredito que isso sejam transversal às várias realizações. Com certeza. Mas os temas também são muito diversos. Pretende-se, de facto, na diversidade das sensibilidades e das formações, das sensibilidades religiosas e das formações científicas, ou não, reunir as pessoas à volta de um tema comum. Temas que vão variando, portanto, de cada átrio, de átrio em átrio. Em Guimarães, escolheu-se o tema central, o tema que é o denominador comum. À volta do tema do valor da vida, de facto, reúnem-se personalidades religiosos, cristãos, não cristãos, ateus, agnósticos, homens, mulheres, jovens, menos jovens, e, portanto, para conversarmos sobre o valor da vida. Ou seja, de algum modo tentarmos recolocar, recentrar as interrogações fundamentais cotidianas de todos os cidadãos do mundo e concretamente do povo português, maiormente no tempo presente, um tempo chamado de tanta crise, de tanta dificuldade, em que nós sentimos que a vida, afinal, o valor da vida parece estar a ficar hipotecado, ou alguém nos quer fazer crer que a vida tem um preço e que teremos de pagar esse preço para poder viver. Este é absolutamente oportuno, nos parece, recentrarmos, de facto, o diálogo sobre a nossa vida, sobre a vida humana e a vida de todas as criaturas num outro horizonte de compreensão e de discussão. Que não apenas, e acredito que não seja a única chave de análise, a religiosa. Que não é simplesmente a religiosa, é também... E aí está o encontro que esse átrio proporciona. Absolutamente. Paulo Rocha, se virmos, por exemplo, em termos do programa, principalmente para o sábado, dia 17, em Braga, na cidade de Braga, capital europeia da juventude, vemos que temos 6 grandes núcleos temáticos que reúnem, portanto, individualidades que vão discutir de sensibilidades religiosas e de formações também diferentes, que vão discutir 6 temas concretos. São informações que estão na página da internet que quem nos está a ver e ouvir pode consultar, atriodosgentios.pt, não é? Perfeitamente, precisamente. Temos o programa detalhado, quer para sexta-feira, em que teremos o professor Eduardo Lourenço falando sobre a identidade e cultura de um povo. E depois do jantar, um grande diálogo entre o Cardeal Gianfranco Ravasi e o professor João Lobo Antunes, precisamente sobre o valor e o sentido da vida de cada ser humano. São temas e pessoas que estão, enfim, em análise neste átrio dos gentios. Essas pessoas e os temas vão-nos aparecendo através da televisão e através também de uma imagem gráfica deste átrio dos gentios que nós podemos ver num pequeno spot e que propunha desde já que partilhássemos com quem nos está a ver e ouvir. Muito bem. Átrio dos Gentios, um lugar de encontro entre crentes e não crentes. Em Guimarães e Braga, a 16 e 17 de novembro. Diálogos sobre o valor da vida. Encontros e desencontros entre ciência, religião e cultura. Inscrições gratuitas em atriodosgentios.pt. Doutora Isabel Varanda, estas questões transversais e as análises que são feitas
como tivemos a oportunidade de ouvir, ciência, fé, de que forma é que depois tudo isso se irá cruzar e pretendem que saiam novas conclusões, novas perspectivas para a vida de hoje? E isto porque, pergunto-lhe porque quando foi a apresentação desta realização do Átrio dos Gentios em Braga, há umas semanas atrás, o arcebispo de Braga dizia que espera que este Átrio dos Gentios possa contribuir para que o país viva melhor. Tem de facto uma concretização muito prática no nosso dia-a-dia? Esperamos que sim, de algum modo, os objetivos são audaciosos. Não se pretende, toda a organização não pretende, de facto, que o Átrio dos Gentios se limite a 2 dias. Portanto, não é um átrio físico, como é óbvio. Como dizia há pouco, é uma geografia variável e há aqui algo de simbólico que se constrói e que será um átrio de agentes. É o átrio de agentes. Agentes que vão tecer, de algum modo, um espaço de reflexão sobre a vida, e portanto insistimos novamente nesse pormenor sobre a vida, mas que seria, eu diria, um ponto de lançamento para uma continuação da reflexão ao nível das diferentes instâncias do nosso país e internacionalmente, também, como é óbvio, a nível das academias, a nível das comunidades religiosas, das paróquias, a nível dos grupos de jovens e etc. Continuarmos a refletir, construindo um átrio, um espaço de reflexão não circunscrito e não morado, diríamos, como, por exemplo, a situação presente do nosso país nos pretende fazer crer e que, de facto, temos de nos submeter a um pátio, a um espaço enclausurado, que é o espaço económico, que é um orçamento, e que, portanto, a nossa vida terá de ser gerida e pensada em função precisamente do económico e do financeiro. E daí passar de um pátio a um átrio já é de si sugestivo. Creio que sim. Por isso também insistimos muitas vezes, porque por vezes houve-se pátio de gentios. Não corresponde, de facto, à ideia do que é um pátio na sua abertura e no recolocar as questões a um nível diferente. Agora, o tema da vida. Não teme que este tema da vida, nomeadamente no seu início e no fim, as posições acerca da vida se possam extremar e não são elas muitas vezes já de si, enfim, assumidas publicamente de forma extrema, até por quem é crente e quem não é crente? Paulo Rocha, é tão interessante. É esse debate que se procura. É esse debate que se procura. Por isso, convidamos os cientistas a saírem dos seus laboratórios e convidamos, diríamos, a Igreja, a instituição, a sair dos seus palácios também, das suas torres de marfim. Por isso, simbolicamente, também o Sr. Cardeal Ravasi sai de Roma, do Vaticano, e percorre o mundo, dando também aí um sinal desta, eu diria, de procura de um espaço comum, assumindo a vulnerabilidade, assumindo que perdemos as defesas dos muros dos nossos palácios, a nossa talha dourada, os nossos tubos de ensaio, e então encontrarmos-nos de algum modo sem sabermos onde vamos chegar. Com certeza, cada pessoa na sua individualidade e na sua mundivisão, diríamos, ciente do ponto a partir do qual se pronuncia, não é? Evidentemente temos de ter temos a nossa construção pessoal, a nossa sensibilidade, a nossa maneira de ver e de nos situarmos no mundo, o nosso estilo de habitar o mundo, e depois será um espaço de partilha. Provavelmente poderá haver. Nós não sabemos onde se pode chegar, não há nada de traçado, de formatado, mas o ser humano é isso mesmo, esta aventura, o ir o mais longe que a nossa razão, o nosso pensamento, nos conduzir e nos puder levar. Pelos convidados para as conferências e para os workshops, já têm a garantia de que existirá de facto diálogo com não crentes? Não crentes estarão presentes para dialogar? Sim, pelas inscrições podemos perceber também de algumas pessoas, assumidamente agnósticas, fundamentalmente. Há um ateísmo também presente em Portugal, um ateísmo, diríamos, militante, que assume posturas excessivamente radicais e que não temos... Foram convidados para debate, por exemplo, quem assume essas posições?
não foram convidados para debate por uma razão muito simples. Como muitas outras individualidades crentes, cristãos concretamente, e grandes cientistas e pessoas da sociedade civil reconhecidas pelo seu mérito, pelo seu papel, pela sua história na sociedade, também não foram. Tivemos como objetivo, e depois ao analisarem o programa verão, que tivemos há uma ou outra pessoa mais conhecida da comunidade em geral, mas vão a perceber-se que procuramos chamar gente nova, trazer gente nova, menos habituada de facto para o debate, e foi essa a opção, simplesmente. Mas sempre trazendo para debate quem estava nos vários átrios. No caso, para um átrio único, crentes e não crentes. Absolutamente. A ideia é essa, tivemos essa preocupação de juntar em cada um dos encontros e diálogos, juntar, de facto, pessoas que sabemos que o dizem, com uma sensibilidade religiosa, ou confessando-se, de facto, cristãos, e outras pessoas, tivemos em atenção esse detalhe, não cristãos. Ou não cristãos e não religiosos. Não corre por isso o perigo deste, enfim, pelo menos na parte dos workshops, enfim, no que o evento tem de colóquio ou de congresso, ser uma apresentação da perspectiva católica acerca do mundo. No caso, acerca da vida, do valor da vida. Não é essa a perspectiva de nenhum dos átrios e também deste não será essa a perspectiva. Não há qualquer intenção. Por isso, mais uma vez, e reforço, saímos todos dos templos. Seria, de facto, se chamássemos para dentro dos templos os não crentes, aí o próprio espaço se imporia numa perspectiva quase dominadora, colonizadora de alguma forma. Não é essa a intenção. Mas sim colocarmos-nos todos no mesmo patamar, à volta de um tema comum e enriquecermos-nos mutuamente na singularidade das abordagens, enriquecermos-nos mutuamente, não é para de forma nenhuma ostracizarmos ou acusarmos mutuamente porque és crente ou porque não és crente. Não é isso que está em questão, mas sim o elemento comum que é a vida que é comum a todos e a perspectiva de cada um sobre a vida. No inquérito recente em Portugal sobre a identidade religiosa dos portugueses, um grupo estava em franco crescimento, que são os crentes sem religião. Acredita que este género de iniciativas se voltam muito para esse perfil de pessoas, aqueles que podem ter alguma sensibilidade crente, mas se distanciam das igrejas? Esperamos que sim. De facto, as iniciativas que a Igreja, que o Vaticano, que concretamente as conferências episcopais lançam muitas vezes nos seus territórios, nas suas dioceses e nos seus países, de facto têm em vista sempre o diálogo com a cultura, o diálogo com as diferentes sensibilidades, o diálogo com a complexidade do mundo, com a complexidade do cotidiano das pessoas. Espera-se, de facto, que estas atividades permitam chegar a regiões, diríamos, que situam mais na periferia, a franjas da sociedade mais distantes, ou que simplesmente ainda não encontraram alguma sensibilidade para o fator religioso, ou porque decididamente afastam-se por opção e, portanto, o objetivo, de facto, e não queria associar átrio de gentios com nova evangelização, mas porque está um sino a decorrer sobre a nova evangelização, distingo que o átrio não é em si uma iniciativa que visa a nova evangelização, mas sim procura mostrar que a Igreja se preocupa com as pessoas que estão à margem, que se afastam e que, mesmo aquelas que convictamente, de facto, se confessam não crentes, não religiosos, por que não conversarmos e beneficiarmos das mundivisões de cada um, de cada um. Creio que aí é este patamar onde pretendemos situar-nos todos, com alguns lapsos eventualmente, mas que serão mútuos de todos os lados. Vejamos então de que forma é que isso acontece. A doutora Isabel Ivaranda já foi adiantando alguns dos momentos do programa, detalhando sexta-feira, dia 16, em Guimarães, uma conferência do professor Eduardo Lourenço e depois à noite um diálogo sobre o valor da vida de cada ser humano.
com o Cardeal Gianfranco Ravasi e João Lobo Antunes, que há pouco a doutora Isabel Varanda falou. Depois, então, no sábado, dia 17, em Braga, o que é que acontece ao longo do dia? Será um dia, nós pretendemos que as duas cidades, como é óbvio, respirem festa. É uma festa, o Átrio dos Gentios é uma festa, a festa do encontro. E, portanto, pretendemos que toda a cidade, paralelamente aos eventos que estão localizados num triângulo no centro da cidade, em 3 locais distintos da cidade, mas muito próximos, construindo um triângulo, que a cidade vibre com alegria. Basta pensar, à boa maneira minhota, haverá grupos de bombos que circulam pelas ruas, fazendo sentir às comunidades que algo se passa simplesmente. As igrejas estarão todas abertas, haverá às 14h30 um repicar dos sinos de todas as igrejas, festivo, não para chamar para entrar nas igrejas, mas festivo para alegrar de algum modo, para manifestar, para que a cidade e as cidades manifestem o seu regozijo pelo evento que está a decorrer. Mas os eventos, os workshops decorrem durante a tarde. Para além dos workshops, há eventos culturais específicos. Há eventos culturais específicos que decorrerão durante a manhã. Teremos uma inauguração de uma exposição de pintura no Museu Pio XII, portanto, logo às 10 da manhã, a exposição de pintura é da Isabel Nunes, e depois, no Auditório Vita, teremos uma peça de teatro, uma encenação de Job ou a Tortura pelos Amigos, que é uma peça de Fabrice Adjad, e também às 12 horas o lançamento de um livro. Teremos outros lançamentos de livros também ainda durante a parte da manhã relativos ao átrio, ou portanto ou convergentes com os diferentes átrios que se têm realizado pela Europa e pelos Estados Unidos também. Eu estou a olhar para o programa também, depois às 19 a Orquestra Geração de Lisboa e Jovens Cantores de Guimarães e Missa Brevis de João Gil na Catedral às 21h30 de sábado. Isto porque já temos pouco tempo para lhe perguntar, doutora Isabel Varanda, quem pode participar e de que forma? Muito bem. Todos podem participar, todos e todas são bem-vindos ao átrio. Crentes, não crentes, homens, mulheres, crianças, pessoas de mais idade, todos são bem-vindos. Portanto, no entanto, há formalidades, é gratuito, não têm que pagar nada. Vêm de graça e partirão de graça também, mas a inscrição é obrigatória para que nós possamos gerir, de facto, os espaços, porque há limites também. No entanto, em Braga, dado que os eventos se realizam em simultâneo em 3 locais distintos, há bastante disponibilidade de lugares e, portanto, todos são bem-vindos, não hesitem, inscrevam-se, quer online, na página da internet, quer através do telefone que está também nos meios devidamente publicitado. Agradeço então, doutora Isabel Varanda, e espero que este seja um átrio de encontro e diálogo que acontece nos dias 16 e 17 de novembro. Muito obrigado por ter estado neste programa e fica esse convite para participar nas diferentes iniciativas do Átrio dos Gentios, que decorre nas cidades de Guimarães e Braga nos dias 16 e 17 de novembro. Votos de uma fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.